Bom, aqui estão nossas bibliotecas, né? Include a iostream, que é para os comandos de entrada e saída, stdlib, que é para o system CLS, stdio.h, que vai ser para o flush, que a gente já vai explicar daqui a pouco. Bom, vou explicar aqui as nossas variáveis, né? Define Django A3, que vai definir o tamanho, que vai ser utilizado para definir o tamanho da matriz, e J para ser utilizado na estrutura de repetição, P1 e P2 para escolher X ou bolinha, ganhou para analisar se houve ganhador, jogada para contabilizar o número de jogadas, vez para analisar a vez de qual jogador, certo. Essa variável ela vai analisar se o usuário está inserindo a opção correta, fim para analisar se o jogo já acabou, V1, V2 e V3 para analisar respectivamente contar o número de vitórias de jogador 1, número de vitórias de jogador 2 e se houve empate. Bom, aqui estão os protótipos das nossas funções, vou explicar agora a função placar. Ela vai receber por referência os valores correspondentes à vitória do jogador 1, do jogador 2 e empate e vai mostrar o placar pra gente. Bom, essa é a nossa função void escolha jogador. Como o certo já foi inicializado lá em cima como variável global certo igual a false, ela já vai entrar dentro do while aqui e verificar o que cada jogador vai escolher, se X ou bolinha. Flush esse TDI aqui é para limpar a memória temporária do teclado. E aí, se caso o jogador 1 escolher X, então o jogador 1 fica com X, o jogador 2 fica com bolinha, certo, recebe true e sai fora do while. Caso contrário, se o jogador 1 escolher bolinha, P1 recebe bolinha, o jogador 1 recebe bolinha, o jogador 2 recebe X e certo recebe true e sai fora do while. Agora, se caso o usuário não digitar qualquer coisa fora de que não seja nem X nem bolinha, dá valor inválido, certo recebe falso e essa estrutura de repetição volta novamente para perguntar qual opção que o jogador vai escolher. Aqui mostra as opções que eles escolheram. Bom, essa função void preencher matriz vai preencher minha matriz com espaço vazio e em seguida eu vou chamar essa função matriz 2 que vai montar o tabuleiro para mim. Então, na minha função, já vou inicializar ela com a variável certo valendo falso, né, que significa que o usuário ainda não vai ter, que ele vai ter digitado uma entrada inválida. Depois eu vou analisar se minha variável fim é falsa também, fim diz respeito se o jogo acabou ou não. Depois eu vou entrar com outra condição, se tiver na vez do jogador 1, a gente vai criar um while para, enquanto certo for falso, ou seja, o usuário vai estar digitando uma entrada inválida, ele vai estar pedindo para o usuário entrar com uma linha com a coluna. Até que ele digite uma entrada certa, eu faço o certo valendo true, mas antes disso ele vai analisar se essa entrada é vazia, e aí ele vai entrar com X ou a bolinha, né? E ele faz a vez valer 2, né, para passar a vez para o outro jogador. Aí ele limpa a tela, mostra a matriz novamente e o placar. Ele faz a mesma coisa se a vez for 2, jogador 2, só que aí ele vai passar a vez valendo 1, para ir alternando de vez. Agora a função verifica ganhador, ela vai verificar linha por linha, coluna por coluna, diagonal para diagonal, para ver se elas estão diferentes de espaço vazio. Se isso for verdade, então a variável ganhou, ela atribui o valor true para a variável ganhou, né? Então ele analisa uma por uma e no final aqui, se nenhum desses for verdade, aí ele vai criar outro if. Se jogada for igual a 9, ou seja, já vai ter jogado 9 vezes, que é o tanto de posições da matriz, e ganhou for falso, ninguém tiver ganhado, então significa que empatou. Então ele vai adicionar 1 na variável de empate e vai dar fim, ou seja, não vai pedir mais para o usuário entrar, entre com linha e coluna, deu fim. E se ganhou for verdade, ele vai analisar quem ganhou. Se tiver na vez 1, então significa que é o jogador anterior que jogou, ou seja, então o jogador 2 ganhou. Se tiver na vez 2, então o jogador 1 ganhou, vai adicionar 1 nas suas variáveis de vitória e acaba a função. Já para a função jogo, primeiramente vou dar um syscls e vou chamar todas as funções que eu já expliquei acima, só que eu vou inicializar a jogada igual a 0 de novo porque ela é uma variável global, ou seja, se o jogador quiser jogar novamente, eu tenho que zerar essa variável de novo para não poder dar erro nenhum. Então depois eu vou criar um while que enquanto a jogada for menor que 9 e ganhou for falso, ou seja, ninguém vai ter ganhado ainda, eu vou continuar pedindo para o usuário entrar com uma linha com a coluna e adicionando 1 a cada rodada. E verificando também a cada rodada se alguém ganhou a partida. Primeiramente eu entro com a minha função jogo, né, para inicializar o jogo e crio uma condição para ver se ele deseja continuar a jogar ou não depois que uma partida termina. Então, enquanto eu crio uma variável char novo, né? Enquanto novo for diferente de não, de n, ele vai continuar perguntando, deseja continuar? Até que ele vai entrar, se for sim,
Então ele vai inicializar todas as variáveis de novo, porque são variáveis globais, eu preciso inicializar com os valores que elas começaram, e chamo a função jogo novamente para o usuário jogar outra parte. Jogo agora, escolher a opção X para o jogador 1. Opa, houve empate. Deseja jogar novamente? Sim. Bolinha agora. Jogador 2 ganhou. Deseja jogar novamente? Sim. X. Jogador 1 ganhou, deseja jogar novamente? Não.